Eu não sabia! Um jeito fácil de explicar as coisas. Olá! Hoje a gente vai decifrar um dos números mais famosos e, por que não dizer, mais temidos da história. Pois é um número que alimenta a imaginação e até o medo há quase 2000 anos. E a origem de toda essa história está aqui, numa passagem bem enigmática do livro do Apocalipse. É quase um convite, né? Calcule um número da besta. Isso já sugere que não é só um número qualquer, mas sim um código, um enigma para ser desvendado. E claro, o número é esse, 666. Hoje em dia, na nossa cultura, ele virou um símbolo super poderoso, né? Quase sempre ligado ao mal, a profecias de fim do mundo, esse tipo de coisa. Mas a grande pergunta, a que realmente importa para a gente hoje, é o que esse número significava de verdade para quem leu esse texto pela primeira vez lá atrás. Para responder isso, a gente precisa dar um passo para trás, esquecer um pouco a superstição de hoje e fazer uma viagem no tempo para entender o contexto da época. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para a gente conseguir quebrar esse código, a primeira coisa é entender uma coisa fundamental. Em textos antigos, os números, eles eram muito, mas muito mais do que simples quantidades. Olha só, os especialistas apontam que existiam tipo 3 camadas de significado. A primeira, bem óbvia, é a quantidade literal, né? O valor do número. A segunda é o simbolismo. Sabe como o número 7 muitas vezes representa a perfeição? É isso. E a terceira, bom, essa é a mais legal. Uma mensagem escondida, através de um sistema chamado gemátria. E é justamente nessa terceira camada que está a chave do nosso mistério. Então, vamos entender o que é essa tal de gemátria. Pensa nela como se fosse um anel decodificador secreto, sabe? Era a ferramenta que os eruditos da antiguidade usavam para esconder e também para encontrar mensagens secretas dentro dos textos. A gemátria, de forma bem simples, é um método em que cada letra de um alfabeto, tipo o hebraico ou o grego, tem um valor numérico correspondente. Com isso, dá para calcular o valor de palavras e frases inteiras. O texto vira basicamente um quebra-cabeça matemático. Vamos ver como isso funciona na prática. No hebraico, por exemplo, a primeira letra, o Aleph, vale 1. A segunda, Beth, vale 2. E por aí vai. É simples assim. Cada letra tem um número. E olha só que incrível o poder da gemátria. Pega a palavra hebraica para unidade, que é ashad. Se a gente somar o valor das letras, o resultado é 13. Agora, pega a palavra para amor, aeba. Adivinha? O valor também dá 13. Qual era a conclusão para um leitor daquela época? Simples. Amor e unidade estão totalmente ligados. Uma palavra explica a outra. Tudo bem. Agora que a gente já entendeu a ferramenta, tá na hora de usar ela para resolver o grande mistério, né? O número da besta. Mas, espera aí. Antes de sair calculando, tem uma complicação bem interessante. Os manuscritos mais antigos do Apocalipse não batem. A maioria deles, como o famoso Códice Sinaítico, fala 666. Só que outros, também super antigos, como o Papiro 115, trazem o número 616. Então qualquer solução que se preze tem que explicar os dois números, não um só. E a solução que, de fato, explica os dois números nos leva direto para uma figura histórica bem específica. Hoje, a grande maioria dos pesquisadores concorda que o alvo desse código era uma pessoa real, o infame imperador romano Nero. E aqui está o pulo do gato. Usando a gematria, se a gente pega o nome e título de Nero em grego, Neron Caesar, e translitera, ou seja, escreve com as letras hebraicas, a soma dos valores dá exatamente 666. Para quem lia isso na época e entendia o contexto judaico, isso não era misticismo. Era um código político e bem direto ao ponto. Tá, mas e o 616? Bom, a explicação para ele é igualmente genial e só reforça a teoria. Quando se usa a forma latina do nome, que era mais comum, Nero César, e se aplica ao mesmo método, uma letrinha some na hora de passar para o hebraico. E o novo resultado? 616. Ou seja, a variação não era um erro de cópia, só dependia de qual versão do nome estava sendo usada. Então, resumindo, os dois números não se contradizem. Pelo contrário, os dois apontam para a mesmíssima pessoa, o imperador Nero, uma figura detestada, famosa por perseguir os primeiros cristãos. A diferença era só uma questão de tradução, de qual grafia usar. E essa descoberta muda completamente a nossa perspectiva. Ela nos mostra de forma bem clara que contexto é tudo na hora de interpretar um texto antigo. É como os próprios pesquisadores alertam. A numerologia bíblica precisa ser entendida do jeito certo. Se a gente ignora o contexto histórico, a língua da época, o risco é acabar caindo em interpretações falsas,
criando significados místicos que não têm nada a ver com a mensagem original do texto. Então, a grande sacada é essa. O número da besta, muito provavelmente, não era uma profecia sobre um futuro distante. Era algo muito mais imediato e até mais perigoso. Uma crítica política codificada. Pensa bem, era uma forma secreta de apontar o dedo e denunciar um tirano opressor, numa época em que falar abertamente podia custar a vida. E isso tudo deixa a gente com uma última reflexão, né? Se o famoso 666 era, na verdade, um código político da sua época, quantos outros códigos antigos não estão por aí só esperando para serem entendidos? Não pelo misticismo, mas pela lente da história, da linguagem e do contexto. A história, no fim das contas, está cheia de segredos. A gente só precisa aprender a ler.